Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje, infelizmente, não é um dia tão feliz. A bolsa no Brasil está despencando, despencou, tudo caiu, tem coisa caindo aí quase 10%, se não passou de 10% algumas ações. E, gente, infelizmente, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo para falar um pouco sobre essa queda da bolsa brasileira, que foi uma queda específica, tá? As bolsas no mundo todo subiram hoje, foi um momento muito positivo, tá? Especialmente ali nos Estados Unidos, com os resultados das empresas vindo, só que no Brasil a gente teve realmente esse problema. Hoje a bolsa despencou, eu vou falar um pouco o motivo para vocês do porquê que isso tem acontecido e também quero dizer aqui nesse vídeo algumas maneiras de você se proteger. Então fica até o final porque eu tenho certeza que você vai pegar essa informação, vai te ajudar e óbvio no final das contas você vai também conseguir perder menos dinheiro, tá? Porque hoje realmente foi um dia bastante difícil aqui no Brasil. Bom pessoal, aqui na minha tela vocês podem ver uma print tirada no meio do dia de hoje, lá pelas 3h30 da tarde, onde a bolsa brasileira, o índice Bovespa no geral, estava caindo 3,32%. Ou seja, é uma queda bastante expressiva, é uma queda que machuca muita gente e quando você pega algumas ações específicas, né? Especialmente, por exemplo, Cash 3, que é uma ação que eu gosto bastante, caía quase 9%. Tá? Eu não sei a que ponto fechou a ação, mas nesse determinado momento aí, a ação estava caindo 9%. Então assim, para você resumir um pouco aqui o cenário como um todo, foi um dia bastante negativo só para o Brasil. E aí as pessoas ficam muito em dúvidas, né? Pô, por que se lá fora tá subindo, por que a Bolsa Brasileira não tá acompanhando esse otimismo mundial? Por que a gente tá caindo tanto e por que o dólar tem subido? E a razão é muito específica e é muito simples. Basicamente coloquei aqui duas notícias na tela que vão resumir o porquê que a Bolsa Brasileira despencou em um momento em que na verdade deveria subir. Basicamente foi uma discussão, tá, de quebrar o teto de gastos, tá? Então a gente tem ali algumas iniciativas do governo, tá, de conseguir aumentar e dar por mais tempo, né, o auxílio ali emergencial de, se eu não me engano, R$ 400, tá? E aí isso, né, um pedaço do valor gasto com esse benefício, né, com esse programa, seria fora do teto, então meio que quebraria o teto dos gastos. E isso é um grande problema, porque isso abre um rombo fiscal muito grande no Brasil, o que a gente já viu acontecer, e a medida do teto de gastos foi justamente para controlar essa, vamos dizer assim, palavras do cotidiano, tá? Essa gastadeira do governo, para que a gente conseguisse ser mais responsável fiscalmente e trouxesse, querendo ou não, um cenário para o Brasil um pouco mais previsível, um cenário um pouco mais atraente para investidores, atraente para investimentos. Então, quando a gente vê, por exemplo, não só o governo querendo fazer esse tipo de programa e o próprio Lira, que é o presidente ali da Câmara dos Deputados, sinalizando uma discussão que fere o teto do gasto, ou seja, que sai do teto, cara, infelizmente isso daí acaba abalando bastante a bolsa e não é o que aconteceu, a gente tá vendo aqui, realmente foi bastante prejudicial para o mercado como um todo. O que as pessoas fazem nesse momento? Vendem seus ativos de risco, vendem as ações do Brasil, compram dólar e saem com o dinheiro lá para fora. É isso que tem acontecido, não é à toa que a gente viu uma pressão vendedora muito grande hoje na bolsa, em todos os ativos, e a gente vê o dólar disparando, subindo, das pessoas levando o capital para fora do Brasil. Isso é muito ruim para todo mundo. E aí que fica a questão, né? Você como investidor, você que começou a investir ou que já investe há algum tempo, como é que você se protege disso? Como é que você faz para que, se a bolsa do Brasil cai pra caramba, como é que você perde menos dinheiro ou às vezes não perde? E eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo, fique até o fim. Bom, o que eu preciso que você entenda antes de fato explicar para você como que você se protege, tá? O que você compra, quais ativos você compra para se proteger disso tudo. Você precisa entender dois grandes riscos que a gente está exposto ao se investir, né? Quando você decide colocar a sua grana em investimento, você tem dois riscos que você está correndo. O risco sistemático, tá? Que é um risco geral, onde todo mundo está exposto da mesma maneira, tá? É um risco de mercado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma pandemia que a gente viveu ali, a crise do corona. Pô, isso daí foi um risco sistemático, não tinha como você se proteger, não tinha como você mitigar esse risco, afetou todo mundo, foi um risco de mercado. Todas as bolsas caíram, todo mundo perdeu dinheiro. E aí a gente tem, por outro lado, o risco não sistemático, que é um risco também conhecido como risco específico, que aí sim é possível mitigar. O risco específico nada mais é que o risco que você está correndo de investir em um determinado ativo, em um determinado setor, em determinada classe de ativos e assim por diante. E aí esse risco sim é possível você mitigar e diminuir na sua carteira de investimentos. Queria colocar para vocês, e acho que é interessante essa frase, lembre-se sempre, tá? O investidor, por definição, deveria ser racional. O investidor deveria ser racional, ou seja, ele está sempre querendo buscar o maior retorno esperado possível, ou seja, o maior retorno que a carteira de investimentos dele pode dar para ele, ao menor nível de risco possível.
Isso daí é uma teoria de Markowitz, conhecida como carteira de mínima variância, carteira da fronteira eficiente, assim por diante. Toda essa parte também do investidor racional, tudo isso quem fala é Markowitz. Não vou entrar no detalhe nesse vídeo sobre Markowitz, sobre a teoria da fronteira eficiente, sobre a carteira de mínima variância, porque isso eu faço no meu curso. Então o pessoal lá tem realmente uma aula sobre isso, para tentar realmente entender riscos, como que você mitiga, qual que é cada um dele, como você identifica qual é o tipo de risco que você está se expondo. E aí eu não vou entrar no detalhe desse vídeo, mas eu queria trazer uma notícia interessante para você. Para você que não sabe, hoje é o meu aniversário. E aí eu andei pensando, eu falei assim, pô, o que eu posso meio que dar de presente pra galera no meu aniversário? Eu sei que muita gente que acompanha aqui meu vídeo não me conhece pessoalmente, não teria como me dar um presente. Eu falei, por que eu não faço o caminho inverso, né? Por que eu não tento dar o presente para eles? E aí o que eu decidi fazer? Durante 24 horas eu vou abrir de novo as vagas da minha turma 2 do meu curso de investimento. A gente passou por um momento e está passando por um momento muito complicado na bolsa. Tem havido, né, e tem aparecido muitas oportunidades para a gente investir em ações hoje, que lá na frente vão te dar uma valorização de capital tremenda, muito boa, porque você está comprando as coisas muito baratas hoje. Só que você tem que saber, né, identificar quais são boas e quais que são ruins. E como que você faz isso para chegar num portfólio eficiente, para chegar numa carteira de investimentos que seja resiliente a quedas, você não perca tanto dinheiro, mas que quando sobe, você consiga pegar toda essa subida e ganhar bastante dinheiro. E aí foi isso que eu decidi fazer. Por causa do meu aniversário, né, por conta disso, eu vou abrir de novo as vagas do meu curso para minha turma 2 por 24 horas. É só isso. Depois acabou, não tem mais. Beleza? Muita gente ficou de fora, então essa vai ser a oportunidade de você, que por acaso queria fazer parte da turma 2 e não fez, de fazer agora. Para você que quer fazer parte, é só você vir aqui então no meu site, brunorozolini.com, clicar no botãozinho aqui, quero garantir minha vaga, e se você quiser, você pode ver aqui o site inteiro que mostra realmente sobre o curso como um todo. O que a gente tem de aula, o que a gente ensina, os nossos eventos ao vivo, as nossas lives, nossos acervos de live, que são lives antigas, tudo para você se tornar um investidor de sucesso, realmente conseguir identificar as oportunidades e ganhar dinheiro no longo prazo, beleza? Aqui você também tem os 7 dias grátis, vá aqui na descrição, veja se o preço cabe no seu bolso, se eu te vejo lá, você tem 24 horas para decidir, beleza? Mas bom, como eu não vou então entrar nos detalhes aqui, porque isso o pessoal do curso vai ter, só coloque na sua mente que você tem esses dois riscos e você consegue mitigar um deles. Ou seja, o que você deve fazer? Buscar a mitigação do risco específico. E a única maneira de fazer isso é diversificando o portfólio. Por quê? Pense que aqui é a sua carteira geral, tá? Aqui a gente tem o risco da carteira, quanto maior, mais arriscado, e aqui a gente tem o número de ativos na sua própria carteira. Você percebe que a gente tem aqui o risco sistemático. Ele nunca vai conseguir ser mitigado, ele tá lá, ele é um risco que você vai correr quando você investe. Agora, à medida que você diversifica a sua carteira e vai adicionando ativos nela, o que vai acontecendo com o risco específico? Você vai diminuindo. E essa diversificação é não necessariamente em ações só no Brasil, mas sim ações lá fora. E aí o que acontece? Se você hoje tem um portfólio 100% em Brasil, o que está acontecendo com a sua carteira? Ela está caindo 3,32 basicamente, tá? Se você tivesse ali um índice, por exemplo. Agora, se você tem o seu portfólio diversificado com ações lá fora também, ou com BDRs, ou com alguns outros ativos, a sua carteira pode estar caindo muito menos. Olha isso, se você investe em BDRs, o índice aqui, BDRX, que basicamente acompanha a performance das BDRs aqui no Brasil, olha quanto ele está subindo 1,84. Então uma pessoa que tem basicamente um pouco de BDR na sua carteira já está segurando a queda. Por quê? Porque enquanto a bolsa e os ativos brasileiros estão caindo, as BDRs estão subindo. E melhor ainda, as BDRs elas têm duas variáveis, né, que vão impactar ali as cotações delas. Primeiro, o dólar, e hoje o dólar está subindo. E segundo, os resultados das empresas lá fora e as ações de fato que estão lá fora. E elas também estão subindo. Ou seja, você está ganhando aqui na BDR de duas formas hoje. Você está ganhando não só pelo dólar que está subindo, e isso vai afetar a cotação das BDRs para cima, como também está usando ali os resultados das empresas e as boas práticas ali da bolsa do mundo todo, né, que está subindo, para também justificar o aumento nas BDRs. Ou seja, quem diversifica está correndo menos risco, está mitigando o risco específico. Olha isso, IVVB11, que é um fundo que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Está subindo 1,83 hoje, está sendo cotado a 2,74. Eu falava de IVVB11 aqui no meu canal desde 2020, lá em março, quando eu falava, pessoal, aqui é uma boa oportunidade para a gente comprar. Custava ali mais ou menos R$128, tá? Agora está 274 e está subindo 1,83. Então perceba,
Aqui, quem tem IVVB11, BDR e Ações Brasil, a carteira até pode estar caindo, dependendo da concentração, né, de onde você tem mais grana. Só que, com certeza, está caindo menos do que alguém que é 100% concentrado em Brasil. E dá para ir além. Olha só, olha o Bitcoin, que é uma outra classe de ativos que você pode ter um pouco também de exposição na sua carteira para diversificar, para mudar um pouco, para mitigar o risco específico. Hoje está subindo, no momento que eu tirei a print, 3,94%. Ou seja, enquanto você tem de um lado, tá, como eu mostrei, a bolsa brasileira, os ativos brasileiros caindo, quando você é um cara que diversificou a sua carteira e escolheu outros ativos, perceba, você vai estar ganhando com BDR, você vai estar ganhando com o IVVB11, você vai estar ganhando com Bitcoin, e não só isso, você pode estar ganhando também com as ações diretamente lá fora, se você investe numa corretora americana direto em dólar. Bom, qual que é a grande lição daqui? 1. Se você ainda não diversifique, pare o que você está fazendo e vá diversificar. É importante isso. Você não pode correr riscos desnecessários. Você tem que ser racional. Você quer o maior retorno esperado possível ao menor nível de risco possível. Para você correr o menor nível de risco possível, se você quer um retorno esperado em ações, um retorno esperado condizente, né, obviamente, com renda variável, você precisa diversificar geograficamente também. Compre BDRs, compre VVB11, compre ações diretamente lá fora, escolha outros tipos de ativos, por exemplo, as criptomoedas. E se você já diversifica, cara, parabéns para você, a gente tá no mesmo barco. A minha carteira hoje tá caindo um pouquinho, né, bem pouquinho, porque eu tenho, infelizmente, ainda uma concentração grande em Brasil. Eu quero mudar isso um pouco, eu quero ficar com uma concentração bem maior lá fora do que no Brasil, mas ainda tô nesse processo, né, de transformar minha carteira bastante internacional. Ainda tô no processo, então infelizmente ela tá caindo um pouco, mas muito menos do que 3,5, como a gente tem visto aí. Então, pessoal, no fim das contas, sempre busque ser um investidor racional, diversifique e eu espero ter te ajudado. Lembrando, você tem 24 horas para decidir se você quer ou não fazer parte do meu curso e depois que você comprar, você tem 7 dias grátis para testar. Não gostou? Pede reembolso, o dinheiro volta totalmente para você. Beleza? A gente se vê lá. Valeu, falou, até mais.